Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. Nós estamos de volta e dessa vez com a doutora Hilda Costa. Doutora Hilda Costa é advogada e já esteve aqui conosco e fez um brilhante trabalho. E voltou hoje com um novo assunto. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos pedir a vocês que dê o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho, como sempre, para que todos nós possamos crescer. E quero ouvir também a palavra daquele que nos ajuda, do nosso parceiro comercial. Vamos lá. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. A doutora Hilda Costa, advogada, trouxe um assunto muito importante, que é: me aposentei, e agora? Quais os meus direitos? Isso é muito importante para todos nós. Vamos falar com ela de imediato. Minha querida doutora Hilda Costa, que honra ter você aqui conosco mais uma vez e muito obrigado por ter atendido o nosso pedido de mais essa entrevista. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço o convite, é muito bom poder falar do que realmente a população precisa. E cada momento da vida tem sua peculiaridade, né? E o idoso já é, vamos dizer assim, é o final que a gente que é natural. E ter esse final com saúde, com os direitos assegurados, é muito bom. E nós temos eu falo que a gente tem 2 coisas na vida, né? Ou a gente vai morrer jovem, ou a gente vai chegar na parte da ser idoso, ter a terceira, a gente fala que a terceira é a melhor vida, né? Que é quando a gente já criou os filhos, já deixou de trabalho, e agora a gente está só pegando os frutos que foi colhido durante todo esse longo caminho. Eu tenho as minhas dúvidas, porque eu não acho que a melhor idade é quando eu tinha 40 anos, não é quando eu tenho 74. Mas tudo bem. Eu acho que o idoso, ele precisa ter no final de vida dele, no ocaso, né, digamos assim, da vida, ele precisa ter dignidade. Ele precisa ser reconhecido como cidadão. Isso é que é importante. Sabe? Se isso acontecer, a velhice está garantida, né? Mas, enquanto isso, eu vi aqui que você vai falar sobre um assunto novo, né? É um assunto que eu acho que falta mesmo. A gente não conhece, ninguém conhece esse meandro, que é uma coisa muito difícil, é uma caixa de Pandora. E o título como é? Me aposentei. E agora? Quais os meus direitos? Não é? Como é que é isso? Você se aposenta e nunca sabe, que nunca ninguém diz direito o que acontece, o que o Estatuto do Idoso garante, né? E o que a lei garante, né? Importante esse tema. Muito obrigado por ter escolhido esse tema. Eu que agradeço. Realmente, o que acontece a pessoa se aposenta às vezes e acha que tá tudo bem. Só que quando a gente se aposenta, a gente tem que ter uma noção que aquele período que você saía para trabalhar, tinha muitas das vezes uma pessoa que trabalhou muitos anos em um único lugar, então tinha contato com pessoas, tinha contato, tinha uma rotina, aquela rotina vai ser cortada. E aí, o que fazer? O que eu vou fazer daqui para frente? Que é fácil a gente falar assim, vou me aposentar. E agora? Pois é. E a angústia, né? E o vazio que fica, né? Realmente é muito difícil. Quando eu era mais nova, eu tinha um tio que falava para minha mãe que quando ele se aposentasse, ele ia fazer isso, 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 isso. Aí a minha mãe falava para ele assim, tu vai varrer folha na frente da tua casa.
Vai acordar cedo e vai varrer folha. Ele faz muita coisa. Ele acorda cedo, ele arruma a casa, mas ele não varre folha só por conta disso. Só por causa disso. Só por causa dessa fala. Porque o que acontece? A pessoa está acostumada, está numa rotina, o horário. Aquele momento, muitas das vezes, para algumas pessoas, o trabalho é um divertimento. É uma terapia, né? É uma terapia, porque tu sai da tua rotina normal, do convívio com outros familiares, e tu vai para um outro ambiente, onde tu tem contato com outras pessoas. Muitas das vezes, você torna-se um vínculo de amizade com essas pessoas. Quando é um ambiente saudável de trabalho, se torna um vínculo de amizade. Então, se quebra tudo isso quando se tem aposentadoria. O que acontece? A pessoa pode trabalhar até 75 anos. A partir de 75 anos, acontece a aposentadoria compulsória. De quantos? 75? Isso, é compulsória. E aí a pessoa vai ter que se aposentar. Não importa se ela queira ou não. Eu falo isso na esfera, principalmente na esfera pública, federal, estadual. Ela tem o período que ela pode máximo trabalhar. Depois disso, obrigatoriamente, ela vai ser aposentada. Aí existe a aposentadoria compulsória e a voluntária. A voluntária é antes de 75, vamos dizer, eu já cumpri meu tempo de serviço, já cumpri meu tempo já tenho a idade, agora eu não quero mais, vou me aposentar. É a aposentadoria voluntária. A partir do momento em que eu já tenho tempo de serviço, já tenho idade e não quero me aposentar, quero continuar, você pode até os 75. Entendi. Essa é a obrigatória mesmo, essa é compulsória, não tem jeito. Isso. Bom, mas existe também o BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada. Aí é o LOAS, né? É outra área, né? O BPC, que é o benefício de prestação continuada, ela é dado para pessoas carentes. Ele tem um requisito a ser cumprido. E para algumas pessoas, não precisa ser. Não é uma aposentadoria, é um benefício. Sim, claro. Tem que deixar bem claro, porque tem muita gente que fala assim: eu vou me aposentar. Mas se você nunca contribuiu para o INSS, você não tem direito à aposentadoria. Quem que tem direito ao benefício? Pessoas que já estão com homens e mulheres com 65 anos, o homem com 65, a mulher com 60, 62, se eu não me engano. E aí, se eles tiverem comprovação de renda, assim, a minha renda, ela se encaixa nos requisitos, tem os requisitos para ser cumprido. Se você não entrar nesses requisitos, você não tem direito ao benefício. E uma das principais características do requisito é a renda. Então, às vezes, a pessoa realmente nunca trabalhou, é uma pessoa de baixa renda, e que está passando por esse período de idade, está chegando no 65, está chegando no 60, 62. Então, assim, a partir daí, ela vai ter o direito de receber o benefício. Ela dá entrada no INSS. Muitas vezes ela pode ser contratado um advogado para dar entrada. Não tem obstáculo em relação a isso, mas você mesmo pode dar entrada. Assim, quando a pessoa que dá entrada no processo é mais difícil. A gente sabe que existe uma dificuldade, às vezes, de entendimento, porque às vezes é pelo aplicativo, tem burocracia, que é normal. E aí tem gente que logo contrata um advogado, faz uma parte de êxito, para quando você não tem valores para efetuar para advogado, né? Fazer pagamento dos serviços, dos honorários. E aí a pessoa pega e faz um acordo de êxito para que consiga esse benefício.
Sim, e vamos voltar então para a nossa aposentadoria voluntária ou compulsória. Exato. O que é, na realidade, porque a aposentadoria existe em alguns países, né? Me parece que nos Estados Unidos não existe aposentadoria. O que existe é um serviço público que funciona sempre. E você trabalha até quando você quiser trabalhar, enfim. E existe, inclusive, a aposentadoria particular, em que você faz uma poupança para depois de um determinado tempo você começar a receber essa poupança, concorda? Não é como Exato. aqui. Existem outras formas, né? E não existe, teoricamente, não existe o SUS. O que existe é o serviço público que atende na saúde, né? Em toda a dignidade do ser humano, né? Não é assim? Aqui o Brasil, na verdade, é o único país que realmente tem um SUS, né? Um Sistema Único de Saúde, que atenda a todo mundo nas formas em que ele se encontra. Fora daqui, eles têm a maioria dos serviços públicos, eles são muito caros e são custosos realmente. Tem pessoas que moram fora do país, são brasileiros, quando passam mal ou precisam fazer check-up, eles vêm para o Brasil, fazem aqui e voltam. Os Estados Unidos, eles têm a parte da aposentadoria privada. Do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente também tem algumas pessoas adquirem, que é aquela que você vai guardar no banco um valor para quando você tiver idade, você pode tirar a hora que você quiser. Mas quando você, em tese, for idoso, vai pegar aquele valor e vai dividir mensalmente para receber um pouco mais. E a gente sabe que quando se há aposentadoria, há uma quebra de valores. Porque quando se é ativo, você tem direito a vale transporte, a vale alimentação, dependendo de qual é a sua profissão, a apartamento, a jaleco. Mas quando você sai dessa ativa, há uma quebra de valores. Por isso que muitas pessoas, elas vão até o limite dos 75 para se aposentar. É integral, né? Como chama, né? Aposentadoria integral, não é isso? E não é, porque na verdade assim, a aposentadoria ela nunca vai ser integral de Não, verdade. dentro dos valores deles, dentro da Exato, tabela deles, né? isso. E aí vai ter essa quebra. Às vezes é uma quebra não muito considerável, mas às vezes é de 2 Eu mil. acho que sempre é, eu acho que sempre é. Eu É digo o costume, né, com o valor, com aquele valor, e aí você exatamente, vai se né? É o aposentar. padrão de vida, né? É o padrão de vida que eu acho que tem que ser respeitado. Por quê? Eu digo sempre, posso estar errado, mas eu acho que a aposentadoria do Brasil não é prêmio. A aposentadoria no Brasil é castigo. Porque eu acho que a aposentadoria é prêmio. Prêmio por você ter produzido a vida inteira para o teu país, ter produzido a vida inteira para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar de todo mundo. Sabe? Uhum. Fazer a tua profissão e crescer na vida. Isso tem que ser remunerado. Eu acho que se. Então a aposentadoria tem que ser, não digo que seja, concordo, eu não digo que seja integral, mas eu acho que a distância é muito discrepante. Tem muitos casos que, assim, realmente é uma quebra muito grande. Às vezes, dependendo da profissão, é metade do valor que ele estava acostumado a receber. Então, Exatamente. imagine uma pessoa que está acostumada a receber 5 mil, por exemplo, e vai receber 2,5, 3. É uma diferença grande. Às vezes, a pessoa se aposenta por conta também de saúde. Ah, não dou mais conta, já estou E precisa cansado. de medicação, e precisa de um atendimento médico mais especializado, e é exatamente no momento em que falta o erário, falta o dinheiro para ele poder manter isso. Que não é nem para passear, nem Exato. para viajar, é para cuidar de uma saúde que ele acabou desgastando por conta do próprio trabalho. Às vezes ele nem tem condições mais de viajar, porque ele já está cansado. Às vezes Exatamente. realmente tem uma doença em que faz com que a mobilidade seja um pouco mais reduzida, e não consegue. E existe, como eu Exatamente. tinha falado, dois tipos de aposentadoria, a compulsória e a voluntária. E se você for aposentado compulsoriamente,
exemplo, obrigado a ser aposentado, você ainda deixa de ter mais direito do que uma pessoa que foi aposentada voluntariamente. Exatamente, que aí é Existe essa mesmo, não, diferença. sai do mercado, né? Você é obrigado a sair do mercado. E ainda tem Aí muito para ele. dar, às Isso. vezes também. E porque assim, eu vejo que não é a idade que te define. É o que você, como você consegue fazer. Ah, você tem mobilidade, você às vezes tem gente com 60 anos, 70 anos, que é melhor que uma pessoa que tem 30. Com certeza, dependendo do tipo de vida, né? Eu digo Sabe? sempre, hoje eu tenho 74 anos e trabalho aqui na frente de um computador de última geração. Entendeu? Então é uma coisa que é longe da realidade do idoso, porque nós não fomos criados nessa coisa digital. Então eu tive que aprender tudo isso e me adaptar ao meu trabalho. Entendeu? E aí você cresce, né? Porque você estuda, você se desenvolve, você está sempre pronto para o desenvolvimento, pronto para o sucesso, digamos assim. Isso Né? também estimula. Estimula também quando você se propõe a fazer uma coisa nova, também estimula o teu, a, vamos dizer A assim, própria a parte do autoestima, né? desenvolvimento. A própria autoestima. Você é um profissional, você está aí trabalhando e continua contribuindo. Eu continuo contribuindo. Esse mesmo projeto. O que a gente faz? A gente alerta, a gente mostra para as pessoas o que está acontecendo. A gente mostra para as pessoas o que é viver. Viver a partir da terceira idade. Não é isso? Com todos os seus problemas e todas as suas partes boas. Então isso é trabalho. E esse Também é a trabalho. parte boa, né, da vida. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou me aposentar. O que eu vou fazer agora? Vou procurar uma atividade, procurar novos grupos de amizades, porque também Exatamente. isso é bom. Aproveitar aquilo que já que tu tem que se aposentar ou tu quis se aposentar, aproveitar, realmente utilizar aquele tempo que você está deixando de trabalhar para fazer uma Exatamente. coisa em prol de você. Porque você já passa a vida inteira cuidando da família inteira. É o grande provedor, não é isso? E E isso, depois que você criou todo mundo, você vai fazer o quê? Vai criar de si, vai cuidar de si. Eu penso assim, né? exato, concordo com o senhor. Tem gente que, exemplo, tem mulheres que trabalharam a vida toda, cuidaram dos filhos, cuidaram do marido, aí vão se aposentar, elas ficam, aí elas, o que eu vou fazer agora? Não tem Pois nada é. para fazer, Mas o pior é mas que pode tem. procurar. O pior é que tem. E eu já vi isso no programa, eu já mostrei. Grupos de senhoras que trabalham juntas, que fazem artesanato, que fazem dança, que fazem, sabe, encontro de panelas, que fazem, enfim, até congresso sobre moda, sobre economia, sobre administração. Eu já vi isso acontecer. Até Isso é muito bom. desfile de moda de idosos, eu já entrevistei alguém que faz isso. Isso por quê? Para que o Uhum. idoso se sinta útil, que ele se sinta membro da sociedade. Né? Isso estimula a autoestima, né? Porque quando eu já vi vários casos que às vezes o idoso só quer conversar com alguém, porque ele está entediado, ele está cansado daquela mesmice que ele não tem nada a mais para tem para fazer, mas também às vezes não quer procurar. É, eu estava conversando num dia desse com uma tia minha e ela tá com 63, se eu não me engano. Ela é professora, então o professor ele tem uma aposentadoria diferenciada. A gente chama de aposentadoria especial. Ela se aposenta com metade do tempo, a idade também é menor. Só que ela já tem há muito tempo. Ela tem muito tempo já a idade, idade não, desculpa, ela tem muito tempo já o tempo de serviço. Ela tá, se eu não me engano, há 40 anos sendo professora. Olha, que é uma vida. Isso, e aí a idade ela também já tem há um tempinho, não muito, porque se eu não me engano é 65 para professor, e de idade, tempo de serviço é 25 anos. Então ela já preencheu todos esses requisitos. E aí a gente estava conversando, aí ela falou assim, que ela acha que ela vai pedir a aposentadoria dela. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas tia, a senhora vai fazer o quê?
A senhora vai fazer uma atividade, a senhora vai fazer uma coisa que a senhora sempre quis fazer. Ah, eu sempre quis estudar uma coisa diferente. Eu sempre quis fazer uma atividade que eu nunca tive tempo. A senhora vai pegar esse tempo que a senhora vai sair. Ela trabalha um horário pela manhã. E vai fazer uma coisa para a senhora, ou a senhora vai deixar esse tempo só livre? Porque a senhora vai para o trabalho, lá a senhora conversa, ela trabalha numa escola, não na parte de dar aula, ela trabalha na parte administrativa. Entendi. Só que lá ela conversa, ela tem as amizades dela, ela tem as reuniões da escola, eles fazem muita reunião em conjunto, então ela sempre tem esses eventos. Eu falei assim, a senhora vai fazer o que com esse período? Pois é. Aí ela me olhou, eu falei assim, olha, existe o SESC. O SESC tem um programa muito bom, justamente para a terceira idade. Então, todas as atividades deles têm valores diferentes para a terceira idade. Eles têm hidroginástica, academia, um exercício que é com bicicleta, que eu não me recordo o nome. Então, todas essas atividades, elas são feitas no geral, para toda a população. Só que para o idoso, para a terceira idade, é um valor diferente, um valor bem menor. É para estimular também, para que aquele idoso venha praticar uma atividade física e tenha uma interação com pessoas da mesma idade, que às vezes trocam experiências, conversam suas dores, porque a gente sabe que uma vida toda, tu trabalhando, criando filho, tendo dor de cabeça, tu passou por algumas necessidades, passou por algumas situações. Então, assim, tudo isso é bom. E aí tem esse grupo de terceira idade. Eu já vi um evento deles, quando eu fazia natação lá no Sesc. E essa é bacana, elas levam. Sempre tem comida. A comida Sempre tem comida. Não, eu conheci uma senhora que ela se aposentou, ela era professora e também trabalhava num departamento público da Secretaria de Educação, né? Burocrata lá dentro da secretaria, mas professora de formação. Tá? E quando se aposentou, você sabe o que ela fez? Ela começou a vender bijuteria. Então ela ia para dentro da repartição que ela trabalhou, vender bijuteria para as amigas dela dentro da repartição. Ela não abandonou. Não abandonou as amigas, né? E nesse horário de trabalho, em vez de ela trabalhar, ela ia vender bijuteria dentro da secretaria. Dá pra fazer um extra. Fazia um lobby, fazia um extra. E é mais importante que ela chegou a falar, ensinou aos jovens que estavam chegando. A gente acha que a gente não tem nada para aprender. Tem gente que, porque eu mexo no computador, vai para uma repartição, fala assim, eu mexo no computador, vou saber tudo. Mas às vezes não se atenta a uma pessoa que está lá há mais tempo. Aquela rotina, conhecer a rotina do trabalho. Está mais tempo, tem mais experiência, sabe realmente como funciona. Porque não adianta eu saber mexer no computador, saber como funciona a parte social, assim, e não saber como funciona o que veio antes de mim. Com certeza. E ela usava isso e ficou muito feliz e acabou a vida do tempo dela fazendo esse tipo de coisa. Mas aí cresceu, aí saiu da lingerie, saiu da bijuteria, foi para lingerie, foi para enfim. Sabe? Se reinventou sempre. Exatamente, se revelou uma profissional trabalhando com isso. Eu acho isso sensacional, eu acho isso maravilhoso. Mas voltando, documentos. Muito difícil conseguir reunir essa documentação toda para se aposentar? Olha, dependendo do que realmente a pessoa vem exercendo, sim. Eu peguei recentemente de um policial civil. Ele trabalhou praticamente a vida toda como servidor público na parte de policial civil, só que ele também trabalhou com carteira assinada um período. Então, assim, quando a pessoa tem esses dois vínculos, teve carteira assinada, INSS, teve recolhimento de valores e tudo, tempo de serviço,
passou no serviço público e teve esse período concretizado também, ele vai precisar um pouquinho de uma demanda mais atenciosa e tudo, porque vai precisar pegar aquele tempo de serviço do INSS para juntar com o tempo de serviço que ele está no serviço público. E às vezes o que demora são as certidões. Existem certidões que sempre pedem, dependendo do órgão, se estadual, municipal ou federal. E essas certidões, na maioria das vezes, elas têm prazo. E da maioria das vezes, elas expiram dentro da própria secretaria, do próprio departamento que está resolvendo a aposentadoria. Porque existe uma demora mesmo no processo. Até porque o número de funcionários é pouco para atender a demanda também. Sim, sim. Às vezes a pessoa tem... principalmente na parte federal, eles têm já um lote. Essa pessoa aqui vai completar 65 anos. Se ela não vir pedir a aposentadoria dela voluntária, ela já vai para compulsória. Então, normalmente, o que eu aconselho a quem quer fazer a voluntária, que querendo ou não, é mais vantajosa. Porque o que acontece? Quando se faz a aposentadoria voluntária, tu tem os benefícios que tu vai continuar gozando, mesmo se tu estás aposentado. Então, teve uma nova emenda, teve um novo aumento para minha categoria. Dentro daquele projeto de aumento daquela categoria, está escrito lá que os aposentados também têm direito. Só que somente os aposentados que são voluntários, porque os que foram compulsórios provavelmente não vão ter direitos. Eles perdem esse. Por isso que tem que ter cuidado, dependendo da tua categoria, dependendo da tua profissão especificamente, se você vai deixar ser uma aposentadoria compulsória. Porque existe além de uma perda salarial na hora significativa, né? Significativa, tu pode ainda perder futuros aumentos, futuras gratificações para a categoria por conta de ser compulsória. Entendi. Aí tem que ter sempre esse cuidado de analisar realmente qual é a sua área. A minha categoria, ela sempre tem aumento. Exemplo, o professor. O professor, ele sempre tem um aumento, ele tem mudança de gratificação, ele tem gratificações que eles recebem que incorporam salário. Então, tem que ter... É mais vantajoso fazer a voluntária. Só que existem profissões que não tem aumento praticamente nunca. Mas eu não quero me aposentar. Porque também tem isso, eu não quero me aposentar. A pessoa espera os 75, espera ser a compulsória mesmo e tudo. Pois é, há um tempo atrás eu sabia que existia uma classe de, digamos assim, funcionário público, que na realidade ele era gerido pela CLT e não pelo Estatuto do Serviço Público. E ainda existe isso? Na verdade, assim, a gente tem com as novas transposições, gera-se um entendimento leigo para a população. Quando você passa na transposição, faz todo o trâmite e começa a trabalhar, aí a pessoa fala assim, eu sou servidora pública federal, certo? Só que quem passa pela transposição, que a gente fala que ela é seletista e não estatutária, ela não passou por um concurso, ela é paga mesmo pelo federal, só que ela é regida pelo INSS. Entendi. Então, como é que funciona? Se a pessoa tiver... eu tô doente, vou pedir um auxílio-doença. Tu não vais pedir o auxílio-doença no DIGEP. Eu falo do DIGEP, que é o do Estado, que é o que cuida dos servidores federais. A gente pede no INSS,
porque a pessoa é seletista. E Ela tem passou na carteira assinada, né, pelo Estado. ela veio por conta disso. Ela não veio por um concurso público, então ela é seletista, ela não é estatutária. O órgão pagador que é o federal. E isso está na lei da transposição. Quando se vai analisar a lei de transposição, lá está falando. Porque a maioria das pessoas que passam transposição são pessoas com mais idade, né? Não chegam a ser idosos, mas são pessoas com mais idade que já trabalharam há um período atrás e que às vezes não estão trabalhando. E Na aí elas maioria das voltam, vezes não está, né? e aí elas vêm, elas são convocadas, são destinadas aos órgãos que elas vão fazer um serviço parecido com o que elas fizeram no período em que elas trabalhavam. Vão ser pagas pelo órgão federal, só que elas são tidas como seletistas. Pois E é, muitas das vezes isso não é divulgado, na verdade. mas aí eu lhe pergunto, mesmo as pessoas que trabalharam terceirizadas, de outras empresas que trabalharam para o governo, essas pessoas têm progressão, elas podem passar? Pode, na verdade, assim, a parte da transposição, ela tem uma lei própria. Então, ela é regida por um regimento próprio. E lá tá falando, assim, a maioria são pessoas que trabalharam de carteira assinada em um período para prefeitura, estado, e aí trabalhou naquele período. Quem trabalhou naquele período, vamos dizer assim, pessoas de 1996 que trabalharam nos órgãos públicos, eles têm direito. Quem trabalhou no privado não tem. Porque Entendeu? muitas vezes você tem empresas terceirizadas que prestam serviço dentro das, dos equipamentos públicos, dentro das Aí gera entidades estaduais e muito federais, né? desentendimento sobre isso. Porque as pessoas falam assim, eu trabalhei na prefeitura X. Mas você trabalhou para a prefeitura ou você trabalhou para uma empresa que prestava Pois serviços? é, exatamente, exatamente. Você não tem um vínculo específico com a prefeitura. O seu vínculo é com a empresa que ele contratou. E aí é isso que às vezes não é divulgado, as pessoas ficam muito desinformadas nesses aspectos. Elas falam, mas poxa, eu trabalhei nesse período, eu trabalhei para esse órgão. Por que eu não tenho direito? Porque você não trabalhava diretamente para aquele órgão, você trabalhava numa terceirizada, e por trabalhar numa terceirizada você não teria o direito. Aí não tem direito à transposição. Não. Por isso que existe toda uma análise documental. Você está na listagem lá de transposição. Aí vai ter que levar as documentações que comprovem que realmente você foi naquele período, trabalhou para a prefeitura, para o município, para o estado, Diretamente, para né? ente. Diretamente, sem empresa intermediária, não é isso? Isso. Perfeito, é explicação mais do que justa e mais do que perfeita. E E tem muita gente, só de cortando rapidinho, que tem muita gente que quando vai para transposição já está com uma idade. Então, assim, como que funciona a aposentadoria dessas pessoas? Porque elas também têm um regimento próprio. Não é igual o que a gente está pregando. Por quê? Porque essas pessoas, vamos dizer, já chegou com 65 anos. Aí quer dizer que ela vai trabalhar só mais 10 anos? Como é que funciona? O transposto, existe a transposição do servidor público. Exemplo, eu sou servidora pública estadual há muito tempo. Meu nome passou na transposição. E eu aceitei ser transposto, eu vou para a transposição como federal, estatutário, porque a minha categoria veio do serviço público já. Eu fiz você o é serviço. concursado, né? Eu sou concursada, eu só não sou daquele órgão, eu não sou, vamos dizer, eu estou estadual. Eu vou para o federal, mas eu passei no concurso, então eu sou estatutária. E essa pessoa que passou, ela precisa passar 5 anos trabalhando. Perfeito. 5 anos Para trabalhando complementar um para pouco. poder pedir a aposentadoria
integral, mesmo se ela já tiver tempo de serviço e idade, antes mesmo da transposição. Mas ela precisa desse período de 5 anos. Perfeito, até para mostrar que está vivo, né? Também tem isso. E aí a gente vê que tem muita gente hoje. Assim, é bom porque é uma nova visão, né? Existem muitas pessoas que têm 65, 60 anos, que estão sendo chamadas. E dá uma diferença, porque é uma pessoa que está muito tempo sem trabalhar, é uma pessoa que normalmente ela não tem uma renda, e aí E dá uma ela. felicidade, né? Você voltar ao mercado, você voltar a ser útil, né? Exatamente. E também, dependendo da onde ela for, ela é bem recebida. Eu vejo que hoje em dia não tem tanto preconceito com o idoso. Eu acho que Exatamente. já existiu, principalmente no início da tecnologia. No início da tecnologia, eu vejo que quem sabia mexer, o mais novo que sabia mexer, ele tinha um preconceito com aquele idoso, daquela pessoa com mais idade naquele serviço, que não sabia mexer. Hoje em dia eu vejo que quando. Também depende da pessoa, né? Mas quando eu vejo no trabalho pessoas com mais idade, a gente vê que quer agregar, olha, a senhora não sabe fazer isso, deixa que eu faço essa parte aqui, mas se a senhora quiser que eu lhe mostre como faz, eu lhe mostro, faz assim, 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 tal, tal, tal. Porque, porque assim, é uma união, né? Tu vai trabalhar com aquela pessoa todo dia, por 5 dias. Ficar brigando ou ficar desmerecendo por ela ter uma idade que tu vai chegar a ter futuramente. A gente tem que até pensar assim, eu tô tratando o idoso como eu queria ser tratada, porque é o que Não a é gente nada vai disso. ser. A gente tem muito a dar e a gente tem muito a explicar para quem está chegando. Né? E quando você está lá, você é produtivo, com certeza, como qualquer um outro. Né? Exato. E eu não falo nem de trabalho, da parte da vivência, porque o idoso já viveu muita coisa, às vezes dá experiência, mas eu falo sobre o real, como funciona. E às vezes eu sei mexer no computador, eu sei como que vai. Mas a pessoa que está mais tempo num serviço, ela já conhece as outras pessoas, ela já sabe o caminho mais fácil. Não custa ouvir, não vai te ferir se você ouvir, sentar e ouvir o que o outro tem a falar. Realmente. E, o- e, o, e isso traz uma qualidade de vida maior para o idoso, que vai sair de casa, que está voltando à sua rotina de trabalho e aumenta a felicidade interior de cada um. Né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que o sujeito, seja em qualquer idade, ele tem que ser feliz. Se o sujeito for feliz, ele vive bem. Né? Exatamente, eu concordo com o senhor. É muito gratificante saber que a gente está sendo útil, que a gente está conseguindo fazer as coisas e mostrar o serviço, mostrar como é que funciona, né? Eu acho que até o mais novo se sente assim, imagina uma pessoa mais velha que teve uma experiência. Pois é, às vezes a gente se sente meio alijado da sociedade por conta da idade. Quando não é nada disso, a idade pode trazer muito benefício para dentro de casa, para o trabalho, para o serviço, para o banco, enfim, para o comércio, para muita coisa. Porque É você se já passou. reinventar também, né? Se reinventar. Eu falo que o ser humano ele consegue se reinventar sempre, consegue se adaptar às condições de vida, como vão ser daqui para frente. E quando tu chega na parte de ser idoso, de 60 anos para cima, a gente vê que dependendo da pessoa, ela se reinventa completamente, se torna outra pessoa. Às vezes é uma pessoa que é muito ranzinza, uma pessoa que teve uma vida muito difícil, mas quando chega nessa idade, ela já muda, já quer agregar, já quer viver a sua vida como nunca viveu, vamos dizer assim. Realmente é isso mesmo. Minha amiga, existe mais algum dado
que você queira acrescentar a esse nosso papo de hoje sobre a aposentadoria, sobre os seus direitos? Existe mais algum dado que você acha importante que o idoso precisa saber? Assim, em relação à aposentadoria específica, o processo de aposentadoria, administrativo principalmente, eu falo que quando você não conseguir, assim, a aposentadoria, se você tiver todas as suas documentações, não deveria ser um processo demorado. Então, se está acontecendo com você um processo demorado, procure um advogado da sua confiança, procure uma pessoa que consiga ir e fazer as diligências para você, para que esse processo dê continuidade. O processo de aposentadoria, ele deveria até ser mais rápido, porque a pessoa, vamos dizer, já tem os requisitos, já tem a idade, já tem o tempo de serviço, ou quando não é por esse motivo, e sim por uma deficiência, existe também a aposentadoria por invalidez. E todos esses dois tipos de aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória e voluntária, elas não devem ser aposentadorias com um processo muito demorado. Eu estou há 1 ano pedindo aposentadoria. Tem que verificar por que está demorando tanto. Então, eu aconselho que, se tiver essa demora, procure um advogado ou alguém de sua confiança. Pode ser até mesmo um familiar, que você consiga dar uma procuração, para que ele vá atrás, porque não demora tudo isso. Claro que tem as suas demandas, precisa de umas documentações específicas, quando não se tem essa documentação, eles vão informar, vão falar que precisa ser complementado aquele processo, mas não é um processo tão demorado quanto muita gente acha. Então, se está demorado, deve ter alguma coisa. E procurar alguém que entenda, assim, para lhe ajudar. Em relação após a aposentadoria, eu me aposentei, agora o que eu posso fazer? Você vai continuar com seus mesmos direitos. Você tem direito ao lazer, à saúde integral, você tem direito ao bem-estar da sociedade com você. Isso daí é inegável. Só porque você, vamos dizer, se deixou de prestar um serviço para a sociedade, que seria um trabalho, não quer dizer que você deixou de ser útil. Pelo contrário, todo mundo tem a obrigação de lhe ajudar, de agregar. E fazer sempre, eu sempre falo, você vai se aposentar, pense no que você vai fazer a partir de agora. Você vai fazer uma coisa que você nunca fez, que você sempre quis ter vontade. Eu queria estudar. Eu me aposentei e quero estudar, quero voltar à parte acadêmica. Fazer um curso que eu sempre tive vontade, mas na época nunca tive dinheiro, não tinha tempo. E agora eu tenho dinheiro e tempo. Vai estudar, vai fazer uma atividade. Além do SESC, existe atividades públicas mesmo, para melhor idade. Existe parcerias com o Estado e com o município, em que tenha esse direcionamento. E aproveite esse período, se renove, faça aquilo que sempre quis fazer, porque às vezes a gente sempre tem um sonho, mas às vezes tu não tem o tempo, às vezes tu não tem o dinheiro, e vamos dizer que tu tem a partir de agora, a tua família tá formada, e agora tu tem um tempo para ti. Aproveite esse tempo. Seja feliz nesse período de melhor idade. Que bom mesmo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelas suas palavras. E você falou aí que muitas vezes precisa de alguém especializado para cuidar dos seus direitos. Então, por favor, diga para nós como é que as pessoas podem lhe encontrar, sabe, sua rede social, para que as pessoas possam beber mais nessa fonte. Por favor, diga. Eu tenho o meu WhatsApp, 969-91630924. E também tenho as minhas redes sociais, adv.ildacosta, @gmail, que é o meu e-mail, e o meu Instagram é adv.ildacosta. Se vocês quiserem entrar em contato, podem entrar. E assim, realmente, essa parte de
de burocracia é muito difícil. Eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade. E às vezes é colocada essa dificuldade. Não vou lhe mentir. Tem essa dificuldade, é colocada essa dificuldade para a população, porque às vezes a gente não tem o conhecimento. Não é informado para a pessoa Exatamente. como é que ela pode se seguir aqui. Ó, eu agora estou com um problema, porque eu preciso fazer uma medicação que é perpétua, né? Uma medicação mensal, não tem como. E o Estado tem esse medicação. E eu estou precisando do equipamento, estou precisando do remédio. E eu fui lá com a ficha, já com o laudo médico, tudo. Então os caras disseram, não, vai lá na farmácia que tem. Os caras disseram, nós vamos montar um processo, só vamos lhe dar o medicamento daqui a 30 dias. E, pô, daqui a 30 dias eu morri. Para que eu quero o remédio? Aí você vai ficar todo esse período sem tomar o remédio que deveria tomar. Por isso que também existe... um remédio que custa mais de R$200 que eu vou ter que comprar para poder abastecer pelo menos esse primeiro mês. E isso também já gera até a parte do direito à saúde, que é um direito universal que todos têm. E já pode também, vou lhe dar logo uma dica, logo no Ministério Público, informar. Porque como que se eu estou com uma receita, eu estou com todas as documentações que comprovam que eu preciso desse medicamento, como que eu vou esperar 30 dias para eu começar a usar esse medicamento? Pois é. Ou se geraria um processo, deveria ser um processo com celeridade. Bom, minha amiga, muito obrigado por ter atendido mais esse nosso convite. Foi muito bom, muito esclarecedor. E eu tenho certeza que você virá outras vezes com outros assuntos maravilhosos dentro da esfera legal. Você é um sócio do nosso programa. Muito obrigado por tudo. E vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho mais próximo. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Mais alguma coisa que você queira dizer? Eu que agradeço essa oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre o idoso, sobre essa idade que a gente vai chegar. Eu espero chegar lá. E eu agradeço pela essa experiência de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau. Entenderam por que o idoso precisa conhecer os seus direitos? Porque tem muita coisa por trás que a gente não consegue entender. E eu agradeço profundamente a doutora Ida Costa ter dado esses esclarecimentos para nós. E, sem mais, até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!